O que fazer para se sentir melhor? Método usado na Kabbalah e psicologia. Quero começar com uma história de uma pessoa muito especial. Ele foi o professor do meu professor, o Rav Mendel Futerfas. Ele foi o mentor da geração que foram os meus professores em Israel. Ele foi um homem muito especial. Só que a vida dele não foi nada fácil. Ele passou 14 anos em prisões soviéticas e campos de trabalho forçado. E isso tudo por ele ser um judeu praticante, e não só praticante, incentivar o judaísmo num país, na União Soviética, onde que era proibido sob o regime de Stalin. E a história se dá numa noite. Ele está numa prisão comum. O crime dele foi ter praticado o judaísmo, e ele estava com a elite dos russos, porque Stalin ele não queria ninguém pensante no solto, porque se alguém pensa, pode de alguma forma afrontar ele. Então ele prendeu praticamente todos os intelectuais, todos os que tinham capacidade de pensar, ele prendeu e levou eles para as prisões e para os trabalhos de campo forçado. Vamos só entender esse Stalin, que ele reinou, ele é ditador, de 1924 a 1953, praticamente 30 anos. Não se sabe exatamente, porque é encoberto, mas dizem que ele matou de 30 a 50 milhões de pessoas. Isso é o que ele matou, fala as pessoas que sofreram de diferentes formas nas suas mãos. Mas a história que eu quero contar é que eles estavam um dia reunidos. O Rav Mendel, ele estava lá junto com seus novos colegas. E eles estavam relembrando o seu passado maravilhoso. E eles estavam chorando. Eles estavam chorando. E lembrando daquelas épocas. Eu era um famoso escritor. E eu tive vários livros publicados. Eu era elogiado onde que eu entrava. E o outro era um ator famoso. O outro era um cantor. O outro era um homem de negócios bem sucedido. E assim cada um relembrando o seu passado glorioso e chorando e soluçando. Todos chorando. Tinha apenas uma pessoa que não estava chorando. Essa pessoa era o Rav Mendel. O Rav Mendel estava observando, entendendo tudo o que estava acontecendo, mas ele estava calmo, ele não estava chorando. E aí você? E aí, judeu? Por que você não está chorando? Já sei. Você com certeza nunca teve nada na sua vida e continua não tendo nada. Você não tem o que lembrar do passado glorioso. Você continua sendo um pobre coitado. Na verdade, disse Rav Mendel, eu tinha um negócio muito bem sucedido. Ele era um empresário de sucesso. E eu perdi. Eu era casado, tenho esposa, tenho filhos, e estou com muita saudade deles. Todos ficaram olhando para ele. Então por que você não está chorando? Você não está sofrendo? Eu sinto tremenda dor e tristeza, respondeu o Hassid. Eu sinto falta da minha esposa. Eu sinto falta dos meus filhos. Eu sinto falta da minha liberdade. Eu sinto falta de ter uma casa, uma cama para dormir, de ter comida. Estou preocupado com o meu futuro igual a vocês. Mas devo lhe dizer uma coisa. Eu não perdi a minha ocupação principal. O meu trabalho principal eu não perdi nem aqui na Sibéria. Antes de eu ser preso e exilado, eu tinha um grande negócio. Eu ganhei muito, muito dinheiro. Mas nunca isso se tornou a minha identidade. Isso nunca definiu a minha missão de vida. E este não era o verdadeiro significado da minha existência. Minha principal ocupação sempre foi, e continua sendo e sempre será, ser
um emissário do Todo-Poderoso neste mundo. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu lembro e festejo o fato de Deus ter me dado mais um dia de vida. Um presente. Cada dia, quando eu abro os olhos, eu estou feliz. Mais um dia que Deus me escolheu e Ele confia em mim. Se eu acordo a cada dia, significa que Deus está me dizendo: sem você, o mundo não pode continuar a existir. E entendam bem, essa ocupação eles não puderam tirar de mim nem na Sibéria. Aqui também sirvo a Deus todos os dias. A única diferença está no software e não no hardware. Anteriormente eu servia a Deus como um empresário de sucesso. Hoje eu sirvo a Deus aqui como prisioneiro na Sibéria. Essa história, como várias histórias parecidas que eu contei numa aula faz um mês, nada é por acaso. Quem quiser pode olhar, ela está arquivada lá no YouTube. Acredito que no Facebook também. Tem várias histórias nessa mesma ideia. E aqui está o segredo judaico para uma vida maravilhosa, uma vida que ela parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o que eu tenho que me define, mas sim o que eu sou. Ele sempre se considerou um agente divino, um embaixador de luz e propósito no mundo. E de certa forma, mesmo na Sibéria, ele continuou sendo um homem livre. E foi graças a esta visão de mundo que ele saiu são. Depois de 14 anos, ele e seus colegas, vários Hassidim, eles saíram com a cabeça boa, depois de tanto sofrimento. As pessoas estão me escrevendo que estão pirando dentro de casa, e realmente a situação não é difícil. Mas vamos escutar histórias, que as histórias nos inspiram, de pessoas que passaram por muita mais dificuldade que nós. Eles não estavam apenas trancados no lugar, eles estavam trabalhando duro, com risco de ser morto a cada dia. E a tortura, não só física, emocional, psicológica, e eles sobreviveram e saíram bem disso. Vamos estudar um pouquinho a vida deles, para entender como lidar com a vida. E eu estou falando de pessoas talvez muito elevadas, pessoas que são Hassidim, pessoas que estudaram muito a Torá. Eu quero contar para vocês uma história, acredito que alguns já conhecem, mas vale a pena relembrar, de um judeu, que não acredito que ele estudou muito a Torá, mas ele tinha dentro dele a essência do que nós estamos falando agora. Yitzhak Perlman, ele foi considerado o maior violinista do século XX e século XXI. E a famosa história de um dos seus concertos, não sei se alguém já teve chance de assistir os seus concertos maravilhosos. E ele tem uma história incrível. Ele, desde os 4 anos de idade, ele anda de muleta. Ele contraiu o pólio, teve a epidemia em Israel na época, ele contraiu o pólio com 4 anos, e desde então ele anda de muleta. Mas nem por isso ele não se tornou uma pessoa de renome. Só que para entrar, para cada apresentação, tem que esperar, ele vai devagarzinho com a sua muleta, ele senta na cadeira devagar, ele abaixa e pega o seu violino. E contam que uma vez, ainda na afinação inicial, ele nem tinha começado o espetáculo, uma das cordas do seu famoso violino, Stradivarius Soil 1714, rompeu. Uma das 4 cordas rompeu. Você podia escutar a reação da plateia. Todos imaginavam, o que vai acontecer agora? Ele vai ter que levantar, e para ele sair e voltar, trocar o violino, é um processo. Ele tem que devagarzinho se levantar, pegar as muletas, sair, buscar uma nova corda, um outro violino. Mas ele fez sinal, vamos continuar. Continua! E ele tocou, mas ele tocou com tanta paixão, tanta devoção, que a sua audiência diz que nunca eles ouviram algo tão magnífico. Quem entende
sabe que é impossível. Não tem como se tocar com 3 cordas. Não tem como. Porém, naquela noite, Yitzhak Perlman ignorou esse fato. E de alguma forma, ele conseguiu produzir sons incríveis. Ele recompunha as músicas em sua mente para oferecer o máximo possível com essas 3 cordas. Obviamente, quando ele acabou, teve uma incrível ovação, todos de pé, aplaudindo essa incrível façanha. Quando ele está saindo, um entrevistador fala, por favor, nos fala como você fez isso. E aqui está a frase atribuída a ele. Prestem bem atenção a essa frase, vai ser importante para nós nos próximos dias. Às vezes, você tem que descobrir quanta música é possível produzir com aquilo que restou. De volta. Às vezes, você tem que descobrir quanta música é possível produzir com aquilo que restou. Às vezes, o desafio da vida é tocar música com aquilo que restou. Cada um de nós tem a sua música nesse mundo. Eu, você e cada um de nós tem a sua música nesse mundo. E ele tem que produzir a sua música aonde ele se encontra, porque aonde ele se encontra é onde ele deve se encontrar. Aquele que tem fé acredita que Deus coloca cada um no lugar certo, na hora certa, com as condições certas. Nós temos a força de fazer desse desafio uma oportunidade de crescimento. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho muito importante. Como as pessoas estão encarando esse momento? A forma humana de encarar é o seguinte: não tem o que fazer. Na vida tem altos e tem baixos. O que a gente vai fazer? Nos altos a gente vibra e nos baixos a gente sobrevive para não ficar deprimido. Essa frase não é exata. Na vida não é que nós temos altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. A vida é a composição entre altos e baixos. O que eu quero dizer agora é uma coisa muito profunda da Kabbalah. Eu não vou me aprofundar muito. Acredito que as pessoas não estão com tanta capacidade de se aprofundar, mas a conclusão é muito importante para nós. O ritmo da vida, ele é composto de altos e baixos. Prestem bem atenção, não é tão complexo. Para que algo exista nesse mundo, é preciso primeiro voltar a um lugar onde não é nada, e quando ela recebe a sua vitalidade, ela pode se tornar algo novamente. Fiquem olhando. Algo existe, para algo existir, ela tem que ter vindo de algo que a gente apelida de nada. Quer dizer, ao nosso entender, é nada. É dito que a criação é chamada ex nihilo, em latim. Em hebraico, yesh me'ain. Nós somos algo do nada. Fala sério. Deus é nada e nós somos algo? Esse é um apelido. Nada quer dizer a fonte da nossa vida, que nós não enxergamos, nós não captamos. E por isso nós apelidamos de nada. Yesh me'ain. Então toda existência no mundo precisa estar conectado com esse nada, entre aspas, com a sua origem de vida. E ela constantemente tem que voltar para pegar energia vital na sua origem. E o ciclo da vida é assim. Ela vai para o nada, ela cresce, 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 e ela volta para o nada para pegar novas forças. É muito simples. É só vocês observarem a Lua. Não é à toa que nosso povo é comparado com a Lua. Nosso calendário segue também a Lua. A Lua, ela, quando ela está mais próxima do Sol, ela está mais escura. Ela se torna menor. Mas ela recebe o brilho para depois compartilhar. Eu sei que na astronomia é um pouco diferente, mas cabalisticamente é dito que a Lua, ela recebe a sua energia
sol. E para poder receber sua energia do sol, ela tem que se tornar um nada, ela tem que virar zero, aí ela é um recipiente para receber a energia máxima. Isso é um conceito interessante na Kabbalah, e está inclusive no Talmud. Kli reikan mahzik, kli malé inu mahzik. Um utensílio cheio, ele não consegue conter nada. Você vai, alguém te oferece o melhor vinho, só que você tem um copo cheio de guaraná. Enquanto você não quiser se desfazer do guaraná, você não tem como colocar lá aquele vinho maravilhoso. Você precisa tirar o guaraná para poder entrar o vinho. Enquanto nós estamos cheios, repletos do nosso ego, não tem espaço para penetrar a nossa força vital, a luz divina. Então nós precisamos esvaziar para receber essa energia. Então na nossa vida, ela sempre precisa ter altos e baixos, e não é que são baixos, ela é uma forma de recarregar a energia. Os surfistas vão me entender melhor. Quanto maior o vale, maior será a crista, e com isto a onda. O vale é o ponto mais baixo, é o retorno ao nada, e a crista é a transição para algo. Quanto mais você quer ser, mais nada você precisa se tornar. Prestem atenção. Quanto mais você quer ser, mais nada você precisa se tornar. Não há outra maneira de receber. E assim acontece na nossa vida. Se você quer ter um avanço gradual, mais um pequeno passo, então basta aquele ciclo da vida de altos e baixos. Mas quando você precisa dar um grande salto na vida, alcançar algo que está fora dos seus limites, é quando você se vê mergulhando em um nível mais baixo de todos os tempos. É quando você se agacha para você dar um salto muito alto. É a dobra de uma mola antes de soltar e a compreensão dos gases antes de uma grande explosão. Caros amigos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, com certeza, está preparando um grande salto para toda a humanidade. Vamos nos preparar e fazer por onde para que isso se torne realidade. Um dia antes, uma hora antes. Isso depende de nós. E a hora é agora. Eu tenho certeza que vocês já receberam, mas realmente achei incrível. Recebi essa manhã e já está correndo por aí. Eu estou toda hora falando que a nossa redenção é muito igual à primeira redenção. Assim como os judeus saíram do Egito, que nós vamos festejar agora em Pesach, existe uma promessa que da mesma forma como eles saíram do Egito, assim também nós vamos ver grandes maravilhas muito em breve, se Deus quiser. Olha só o que aconteceu na saída do Egito. A escravidão do Egito ela foi já combinada com o nosso primeiro patriarca, com Abraham. Abraham Avinu, ele foi informado por Deus. Seus filhos serão escravos numa terra estranha e depois eles vão sair. Quanto tempo eles vão sair? Eles vão sair de lá depois de 430 anos. Então foi 30 anos antes do nascimento de Yitzhak. Abraham, ele já tinha feito o pacto com Deus. Esse pacto era de 430 anos, começando a partir de então do pacto Brit Ben Abetarim, o pacto das partes, até a saída do Egito em 15 de Nissan do ano 2448, no calendário judaico. O que acontece? Quanto tempo, na verdade, os judeus foram escravos no Egito? Porque você tem aí Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Depois Yosef era vice-rei, até todas as tribos morrerem. No final das contas, eles foram, não é apenas, mas os 430 anos, eles foram, na prática, escravos 210 anos. Então, 430 era o combinado e Deus abateu para 210. Quanto que é 430 menos 210? 220. Certo? Então, isso aconteceu na primeira redenção. Deus, ele abateu 220 anos. Vamos agora passar para a nossa redenção, para o último exílio. Qual que é o prazo máximo para a chegada de Mashiach? Todo mundo sabe que é dito que no máximo, se
a gente não merecer, não fizer nada, não fizer absolutamente nada, Mashiach vai chegar no ano 6.000. Quanto que é 6.000 menos 220? 5.780. É o ano que nós nos encontramos. Eu quero que vocês prestem atenção. O que aconteceu logo antes da redenção do Egito? A gente não para pensar. Mas os judeus eles estavam sofrendo muito no Egito. Além de serem escravos, eles eram bárbaros. Primeiro que eles afogaram os meninos no Nilo, eles colocavam crianças dentro das construções deles no lugar de tijolos. Eles eram altamente cruéis. E o povo estava sofrendo, não estava mais aguentando. E de repente aparece quem vai salvar eles, Moshe Rabbeinu. Deus fala, vai lá, avisa o povo que Mashiach está chegando, a redenção está vindo, vai tudo ficar bem. Deus envia Moshe para o Egito para falar com o faraó. Moshe fala com o faraó. O que acontece logo em seguida? Qual que é a história de Pesach? O que acontece logo em seguida? O faraó falou, Nirpim até Nirpim, vocês estão com tempo livre? O que vocês estão com tempo para pensar em fantasias? Vocês estão com muito tempo livre. Quer dizer que não está sendo suficiente a escravidão. Agora eu não vou dar mais matéria-prima. Vocês vão construir sem palha. E assim por diante a gente vê que cada vez que Moshe Rabbeinu ia falar com o faraó, a situação piorava. E o povo falou, o que é isso? Moshe, você veio aqui para ajudar ou para atrapalhar? E começaram a criticar ele. E ele próprio se sentiu muito mal. Falou, Deus, não estou entendendo. Desde que eu vim para cá, a situação só piorou. E Deus ele fala para Moshe Rabbeinu, calma, fica tranquilo. Você já vai ver. Faz parte. Você já vai ver. A hora mais escura, que a gente falou antes do algo e do nada, a hora mais escura é antes do raiar do sol. A dor e a dificuldade maior de uma gravidez são momentos antes do parto. Antes da grande salvação, a situação aperta muito, mas logo vem a grande luz. Eu quero que vocês prestem atenção em algo muito interessante. A situação estava insuportável. E o que aconteceu na última noite antes deles saírem do Egito? É muito interessante. Deus ele falou, orientou todo o povo, ninguém pode sair da sua casa até o amanhecer. Então presta atenção. Não é a mesma orientação que todos nós recebemos? Ninguém pode sair da sua casa até o amanhecer, até a grande luz vir. E com certeza não vai ser apenas uma pequena luz, mas uma grande luz, a luz da redenção. Mas para isso, nós precisamos entender a mensagem. O nosso recuo para um salto maior. Esse é o momento de fazer o recuo positivo, esvaziar o copo, esvaziar o ego, e agora a gente tem tempo para refletir em tudo aquilo que era importante, mas eu estava muito ocupado. Eu vivia com o lema Time is money. Tempo é dinheiro. E o Rebbe disse, eu digo, as pessoas dizem tempo é dinheiro, eu digo time is life, tempo é vida. Nós temos agora um tempo para refletir nossa vida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a missão aqui? Agora talvez eu não consiga ganhar dinheiro, não consiga fazer conexões sociais, fisicamente. Tem muita coisa que eu não consigo fazer, eu estou impedido. Será que eu vou pensar igual o Reb Mendel e ver qual que é a minha missão estando na Sibéria, em campo de trabalho forçado? Ou como eu contei a história do Reb Zusher Emeler, que eles estavam na prisão e ele não podia rezar. Vamos parar para ver o que Deus espera de mim nesse momento. Se abalar? Nunca. Parar para pensar.
se eu sou o embaixador de Deus aqui, o que Deus espera de mim nesse momento. E para finalizar, quero compartilhar com vocês uma história incrível que eu recebi de uma aula faz 2 dias. Rabino Jacobson, ele deu essa aula para as crianças, uma iniciativa bem legal, a gente pode pensar aqui em fazer também. Ele deu essa aula para as crianças, contou histórias para as crianças. E ele contou uma história que ele recebeu de um colega também nesses dias, que ajudou a ele, ajudou essas crianças e com certeza pode ajudar todos nós. Uma história que era contada pelo famoso rabino Rabbi Yerucham Halevi Leibovitch, que foi o famoso Mashgiach, famoso da Mashgiach de comida, o famoso Mashgiach. Ele era o mentor espiritual da Yeshiva de Mir, na Lituânia, um pouco antes da guerra. Ele faleceu um pouquinho antes da Segunda Guerra. E essa é a história que ele costumava contar. Prestem atenção. Tinha um homem chamado Berel Eizman. Esse Berel Eizman era um grande homem de negócios. Ele trabalhava com muitos na época, com tecido, shmate. E para comprar sua mercadoria, ele ia anualmente para a famosa feira de tecidos na Alemanha, em Leipzig. Leipzig, na Alemanha. Quem conhece, é uma cidade que existe até hoje na Alemanha, a cidade mais populosa que existe na Alemanha, e continua existindo essa feira de tecidos, uma feira grande, famosa, e na Alemanha. Esse Berel Eizman, um ano, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, e ele não tinha condições de ir para a feira. Ele estava muito preocupado, a parnassá, o sustento dele dependia dessa feira. Então ele resolveu pedir para a esposa nunca participou dos negócios dele, mas não tinha jeito, ele não tinha quem mandar, alguém de confiança. Ele pediu para a esposa falou, mas eu não sei. Ele falou, não se preocupa. Ele fez um mapa, ele colocou todos os nomes, todas as orientações, como que tem que lidar, e a esposa corajosa foi sozinha para Leipzig para fazer as compras. Ele chega lá, os vendedores não sabem quem é ela, acham estranho, e ela explica a situação, e eles prontamente, se prontificam a ajudar a Hanaleia era o nome da esposa, a dar o melhor tecido. Ninguém enganou ela, o marido tinha uma bela reputação, e todos queriam dar o melhor. Você sabe que os vendedores, eles deixam a melhor mercadoria para os melhores clientes, e ele era considerado um dos melhores clientes. E mostraram todos os tecidos, e ela toda feliz, era vários dias de feira, e ela foi um vendedor, outro vendedor, e conseguiu tudo que o marido tinha pedido, e ainda ela tinha encontrado uma pessoa nova lá, que tinha acabado de aparecer na feira, e tinha uma mercadoria maravilhosa, e ela também comprou. Não tinha como consultar o marido, e ela sozinha tomar a decisão, e ela estava feliz da vida em ter conseguido realizar a missão que o marido tinha lhe pedido. O costume da feira era que você não pagava na hora. Você pedia, encomendava suas mercadorias, eles preparavam as mercadorias, e depois, quando você fosse embora, você passava para recolher tudo e pagar. Ela toda feliz, arruma as malas, sai do hotel, entra na carroça dela e passa no primeiro vendedor, que era um judeu também, Yosef Chester. Tinha muitos judeus que faziam negócio lá. Ela pede para colocar a mercadoria, e ela confere a mercadoria, tudo certo, e ela vai pegar agora o dinheiro para pagar. Na hora que ela vai pegar o dinheiro, vez, ela percebe que o dinheiro não está na bolsa dela. Ela entra em desespero, começa a procurar, caiu na carroça, nada do dinheiro. Ela começa a correr pela rua, vê se caiu no caminho, volta até o hotel, nada, nenhum rastro do dinheiro. Ela volta para o vendedor, ela está desesperada, ela não sabe o que fazer com ela mesma. E esse Yosef tem pena dela e fala, não se preocupa, teu marido é um grande amigo nosso, fica tranquila, pode pegar a mercadoria, e você manda o dinheiro depois. Não se preocupa.
Ele falou, eu vou com você em todos os vendedores, vou conversar com eles, não se preocupe. Assim eles foram de um a um, todos deram para ela fiado. Ele tinha uma bela reputação. Mas ela não se conformava. Falou, o que adianta pagar depois? Não tem como pagar depois. Esse é o dinheiro, esse é o capital todo que a gente juntou o ano todo. E o que eu vou falar para o meu marido? Não acredito. Ela não estava inconformada. Ela começou a pensar, ver. Ela observou melhor a bolsa. Ela viu que tinha um furo. Então, ninguém roubou o dinheiro. Caiu. Um furo. Não sei como aconteceu, mas aconteceu. Tinha um furo na bolsa cheia de dinheiro. E o dinheiro caiu na rua. Ela falou, eu não vou embora sem antes ter uma última tentativa. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou fazer cartazes, escrito, eu, Hanaleia, estou no hotel tal, perdi tal quantia. E quem sabe, uma boa alma vai me devolver. Uma ideia maluca, mas naquela feira enorme, ela pegou e, decidida, fez os cartazes e começou a colocar em cada ponto estratégico da feira. Depois ela colocou em alguns lugares da rua. E ela foi para o hotel. Sinceramente, ela não acreditava que alguém encontrou e alguém vai devolver esse dinheiro. Mas ela resolveu fazer isso. E vocês não acreditam. No final do dia, alguém bate na porta. Era um Yehudi também, um judeu, chamado Yonatan Bergolovich. Ele fala, você é a Hanaleia? Sim. Você perdeu o dinheiro? Sim. Eu encontrei. Ela começa a pular de alegria. Shechiano Vikimando, ela não sabe, não consegue conter tanta alegria. Muito obrigado, me dá. Não. Eu não vou te dar. Não estou entendendo. Você veio até aqui me falar que você encontrou o dinheiro e você não vai me dar? Sim, eu vim te avisar para você parar de procurar. Mas eu não tenho obrigação de te dar esse dinheiro. Falou, você é um ladrão? O que é isso? Você não tem vergonha na cara? Falou, minha senhora, calma. Eu sou uma pessoa que sigo a lei judaica. E pela lei judaica, eu não tenho obrigação de te devolver. Ela não entendeu nada, também estava nervosa, não estava entendendo nada. Falou, o que você está falando? Falou, eu vou te ensinar um pouquinho da lei judaica. Existe uma lei no Talmud, assim é a lei judaica, que quando alguém perde algo, vou começar do início. Quando alguém perde alguma coisa, existe uma mitzvah de você devolver o objeto perdido. Então, se você está andando na rua não, se você está, por exemplo, na sinagoga, você encontrou um relógio, encontrou uma carteira, encontrou alguma coisa, você deve procurar o dono, deve anunciar, etc. Se você encontra algo na rua, existe uma regra que diz o seguinte: quando você perde algo na rua, principalmente dinheiro, você não tem esperança de encontrar mais. Me diz, alguém perdeu R$100 na rua, certo? E ele lembra disso depois de 3 horas. Você perdeu na Avenida Copacabana. Você vai voltar lá para procurar? Tenho certeza que não. Não tem chance daquele dinheiro estar lá te esperando. Então, na hora que você, dentro de si, acha que não tem chance, então você acaba desistindo. Isso na linguagem talmúdica é chamado Yeush. Yeush significa desistência. E na hora que você desiste de algo, você perde a sua conexão, você perde o domínio daquele objeto. Certo? Essa é a lei. Então, se você perdeu algo e você desistiu de encontrar, mesmo que alguém encontre, se ele quiser ser maravilhoso e fazer mais do que a lei, ele pode, é bonito ele devolver. Mas ele não tem obrigação de devolver, porque não é mais daquela pessoa. Falou, Hanaleia, me diz uma coisa, a senhora tinha intenção, a esperança de encontrar isso? Fala a verdade. Falou, não. Falou? Então, é isso. O dinheiro é meu. Imagine só a cena.
E ela começa a espernear. E ele fala, se ela não acredita em mim, vamos falar com o rabino. A gente tem uma discussão entre dois judeus, tem que ser resolvida com o rabino. Então ele sugeriu, que era uma boa sugestão, um grande rabino que era uma das maiores autoridades rabínicas da época. Ele não vivia lá na Alemanha, era da Lituânia, mas ele estava em visita também àquela cidade. Na época da feira, muita gente vinha. Chamava Rabbi Yitzhak Elchanan Spector. Eles vão até o rabino. A Hanaleia, então, conta a sua história, ela desesperada, fala tudo para o rabino. O rabino vira, então, para essa Yonatan e fala, e aí o que você diz? Falou, rabino, por favor, fale para ela qual que é a lei judaica. Eu encontrei esse dinheiro muito tempo depois que ela já tinha perdido. Ela tinha certeza que ela tinha desistido. Eu perguntei para ela e ela me confirmou que ela tinha desistido do dinheiro. Ela não tinha esperança em encontrar. Então esse dinheiro é meu. Explica para ela, por favor, a lei judaica, que ela não sabe. O rabino pediu alguns instantes para pensar. Ele fechou os olhos. Com certeza ele revisou páginas e páginas e vários capítulos de lei judaica. Ele abriu os olhos e falou, Hanaleia, o dinheiro é seu. Yonatan, por favor, devolva para ela. Rabino, se o senhor falou, está falado. Eu sigo a lei judaica. Se o rabino falou, essa é a lei. Mas, por favor, me explica. Eu quero explicação, por favor. E prestem atenção. O rabino falou o seguinte. Quando uma pessoa perde algo, na hora que ele desiste, aquele objeto, aquele dinheiro não é mais dele. E quem encontra, ele agora se torna o dono do objeto ou do dinheiro. Quem é o dono desse objeto? De quem é esse dinheiro? Esse dinheiro é do Beryl. Esse dinheiro é do marido dela. Esse dinheiro não é dela. E o marido dela nem está sabendo que perdeu. Portanto, ele não desistiu. Então concorde comigo. Se ele não desistiu, o dinheiro continua sendo dele. Mas estava na mão dela? Ela era uma emissária. Ela era apenas um agente que estava transportando um dinheiro que não era dela. Meus amigos, prestem atenção. Essa história, como eu disse, ela era contada por esse rabino Yerucham Leibovitch. E ele costumava contar algumas vezes essa história para os seus alunos. Ele falava, caros jovens, vocês escutaram a mensagem dessa história. Todos nós somos emissários, somos agentes de Deus. Todos nós somos responsáveis em cuidar de algo que Deus depositou na nossa mão. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, nosso dinheiro, nada é nosso. Tudo é um empréstimo, tudo é um depósito e Deus ele confiou em cada um de nós. E no momento que não é nosso, e o verdadeiro dono não desistiu, eu não tenho o direito de desistir. Por mais que a gente considere um caso perdido, por mais que a situação parece que não tem saída, saiba que Ele, Deus, te colocou nessa missão e nunca mais nunca, enquanto você viver, Ele vai desistir de você e de sua missão. Um emissário não tem direito de desistir. Às vezes você olha para a sua vida e você se sente terrível. E você quer desistir. Se sente triste, sente para baixo, sem ânimo. E eu entendo perfeitamente. Muita gente está me falando que está assim. E não é difícil de entender. Mas nós não temos direito de desistir.
mesmo que pareça ser a única opção. Por quê? Porque você e eu estamos representando Deus nesse mundo. E Hashem nunca desiste de você, da sua alma, da sua alegria, do seu entusiasmo. E isso é verdade nesse momento. Para muitos está difícil ficar em casa e tudo o que isso envolve, financeiramente, emocionalmente, tudo. Eu sei. E Deus, Ele sabe. E Deus, Ele te colocou nessa situação por algum motivo. E Deus, Ele te deu as forças para você continuar fiel na sua missão. Às vezes Deus quer que alguém sirva a Ele na Sibéria. Às vezes Deus quer que você sirva a Ele em quarentena. Shlucho shel Adam kemotó, diz o Talmud, um emissário, ele é igual àquele que o enviou. Se eu envio uma pessoa para fazer uma missão em meu nome, ele está me representando. Significa que todos nós estamos representando Deus. E significa que Deus, Ele nos dá toda a força para vencer, a força para superar e para prosperar e crescer nesse momento de dor. E para isso nós precisamos lembrar a brilhante frase do Rebbe de Ruzhin: Yeush shelo midat yenu yeush. Então, nós temos a discussão lá no Talmud, Abai e Veraba, e nesse caso específico, a Halachá é conforme a Abai, isso daqui é para aqueles que conhecem o Talmud e vão entender o que eu estou falando. A Halachá é Yeush shelo midat yenu yeush. A pessoa que desiste sem saber não é chamado desistência. É o caso que eu falei. Uma pessoa que ele está em outro país, como o caso do marido da Hanaleia, e ele não está sabendo do que aconteceu, então não é chamado desistência. Mesmo que se ele soubesse, alguém ligasse para ele, ele ia desistir. Enquanto ele não sabe, não é desistência. Yeush shelo midat, desistência sem a minha consciência, não é chamado desistência. Só que o Rebbe de Ruzhin, ele pega essas palavras e ele transforma em algo maravilhoso. Ele fala, Yeush shelo midat. Sabe por que a pessoa às vezes desiste? Como que é possível que alguém desiste da vida? Quando eu falo desiste da vida, não é Deus os livre apenas se suicidar. Desiste da vida, desiste de lutar para ser feliz, desiste de lutar para enxergar as oportunidades. Yeush shelo midat significa que a desistência, ela só é possível quando falta dat, quando falta consciência, quando falta estudo, quando falta entendimento do verdadeiro valor da vida, do significado da vida, do verdadeiro propósito e da força vital que eu tenho. Eu sou uma partícula de Deus. Deus é invencível. Eu sou invencível. E eu não fui colocado, não foi que alguém me colocou em quarentena. Existe algo maior do que eu não entendo. Não é que eu entendo, ninguém entende, não tem ninguém no mundo que entende. A gente não entende o motivo, mas a gente entende que existe um propósito. Esta é a visão judaica. E foi assim que as pessoas passaram nas maiores das suas dificuldades de vida. Foi assim que Viktor Frankl sobreviveu ao Holocausto, como eu sugeri, o livro dele, Rumo à Vida em Busca do Sentido, e assim ele criou a logoterapia, que recomendo fortemente todos estudarem, que é o aluno de Freud, que o Rebbe recomendava ser estudado, da importância da busca do sentido. O sentido de vida. Nós precisamos encontrar o sentido. As pessoas encontraram o sentido nos campos de concentração. Nós podemos encontrar sentido na nossa quarentena. Nós precisamos deixar de lado um pouco as notícias. Eu estou cada vez menos lendo notícia, está me fazendo um bem enorme. Recomendo a todos, ler aquilo que é necessário e focar. Quem sou eu? Eu sou um agente divino. Eu não tenho o direito de desistir. Tem horas que é difícil. Tem horas que é muito difícil.
mas nunca, nunca desistam. Vamos manter a nossa moral elevada, vamos mantermos firmes, unidos, e se Deus quiser, muito em breve, nós vamos ver o amanhecer, o final dessa noite terrível, e conseguir vibrarmos e comemorarmos tudo juntos.